Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, muito bem-vindo ao canal da notícia, ao canal da informação. Que alegria contar com todos vocês diariamente, com as informações que nós produzimos para quem nos acompanha aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no nosso portal de notícias, no WhatsApp, no Telegram, enfim, em todas as mídias sociais, a produção de conteúdo para pessoas com deficiência. Muitíssimo obrigado. Antes de mais nada, quero pedir, se possível, que você deixe o like, deixe o joinha, compartilhe essa transmissão. Se você não tiver inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos aí já, ultrapassamos o número de 80 mil inscritos e queremos contar com o seu apoio, com a sua ajuda e com a sua compreensão. Hoje nós temos a Larissa, que está com a gente aqui, interpretando tudo em Libras para você, aqui nessa transmissão especial do Diário PCD, porque nós vamos entrevistar hoje uma especialista sobre a aposentadoria. É isso mesmo, vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos penteados para trás, ao fundo um painel branco, aqui do estúdio do Diário PCD, e eu visto uma camisa azul dobrada na altura do antebraço, uma camisa que do lado direito tem a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. A Larissa, a nossa intérprete de Libras, é uma mulher de pele clara, pele lisa, cabelo escuro, liso, abaixo do ombro. Ela veste uma camiseta preta e ao fundo verde, e a Larissa é quem interpreta tudo em Libras para a gente nesta noite aqui, para falar sobre a aposentadoria para a pessoa com deficiência. Aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva, mais especificamente hoje. Antes do Roland trazer para a gente a nossa entrevistada, a Suzane Maia, CEO da Aposenta PCD, o Roland vai trazer para a gente sobre os seminovos da Daruge Veículos do Ceasa. Os seminovos oferecidos pela equipe do Jean Marcel. Traz para a gente, Roland, Jeep Daruge Ceasa, e nós já voltamos com a nossa entrevistada na noite de hoje. Para tudo que você está fazendo, que agora é Jeep Daruge Ceasa, certo, Jean? É isso aí, amigão. Pode falar, Janzão. Vamos lá, pessoal. Tá buscando uma oportunidade, um seminovo revisado, laudo aprovado, com garantia e a transferência grátis? Olha só. É aqui na Jeep Daruge do Ceasa. Vai fazer um bom negócio, com certeza. Não vamos perder venda de jeito nenhum. E lembrando, o seu carro usado é bem-vindo na troca de um seminovo. Com certeza. Financiamento, taxas maravilhosas e blindado tem também. É isso. Qual é o endereço, Jean? Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1703, bem em frente ao Ceasa. Pensou em Jeep? Pensou Daruge. Vem pra cá. Bom, já retornamos aqui. Um grande abraço a todos da Daruge Ceasa, um grande abraço a toda a equipe do Jean Marcel, e aqui com mais uma grande parceira do Diário PCD, que tem dividido tantas informações com todos aqueles que nos acompanham. A Suzane Maia, que é CEO da Aposenta PCD, e como eu disse, vamos tratar hoje sobre a aposentadoria especificamente para a pessoa com deficiência auditiva. Suzane, boa noite. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco mais uma vez nesse serviço de utilidade pública, de prestação de serviços de informações para as pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda, Suzane. Obrigada, Abraão, por mais uma vez eu estar aqui presente com vocês. É sempre uma grande alegria eu estar aqui com vocês, para poder ajudar esse povo que precisa tanto de informação quanto um tema tão importante, né, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, e ainda mais a deficiência auditiva, né? É verdade. A Suzane Maia é uma mulher de pele clara, cabelos abaixo do ombro, com mechas, cabelos aloirados, é isso, Suzane? Aloirados, sim, com luzes, né? Falamos com luzes, a mulher, né? Ah, entendi. O meu também tem luzes.
luzes acesas lá no teto. Ela tem um óculos com haste escura e lentes transparentes, ela está com fone de ouvido apenas no ouvido direito, um fone com fio branco, ela veste uma camisa preta, um blazerzinho vermelho, ao fundo um painel branco e também um painel feito com madeira também, repito, a Suzane Maia, CEO da Aposenta PCD, do qual nós temos diariamente divulgado informações sobre tudo que envolve a aposentadoria da pessoa com deficiência, o benefício por incapacidade, enfim, sobre tudo isso. Agora, Suzane, que pesadelo que está vivendo as pessoas aposentadas pelo INSS com essa questão dos descontos indevidos, não é? Que pesadelo, que pena dessas pessoas, né, Suzane? Isso é muito triste, né? A gente vê essas pessoas que estão tendo esses descontos abusivos, né? Eu estou com vários clientes aqui, estamos solicitando, né, a isenção não, o retorno desse pagamento, né, que foi descontado, né? É uma coisa absurda isso, né? Mas vamos ver, essa história ainda está para acabar, ainda falta um tempo ainda para acabar. Olha, você está até entusiasmado, hein? Falta um tempo. Eu estou achando que nem começaram a resolver. Só deram uma desculpa lá, manda aqui uma mensagem que o dinheiro foi indevido, vai no correio, porque... Sabe qual é a minha preocupação, Simone? Gente, hoje eu estou, hein? Suzane Maia. Gente, eu estou com uma virose, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou mais fraco que vocês não têm ideia. Suzane, você sabe qual é a minha grande preocupação de forma indireta? É que se o INSS, antes dessa tormenta toda, tinha dificuldade para atender, com tudo isso, como é que vai fazer? Porque eles não contrataram ninguém para engrossar as fileiras do INSS. Você não acha que vai ficar um pouco mais difícil para algumas pessoas que buscam sozinhos uma aposentadoria, por exemplo, por invalidez? E isso vai ficar muito mais difícil, porque agora você buscando uma aposentadoria, você precisa ter colhimento do que você precisa apresentar para o INSS, o que o INSS precisa considerar. E com tudo que está acontecendo, está tudo muito atrasado, né? As aposentadorias, você sabe que a aposentadoria da pessoa com deficiência, você precisa passar nas perícias. E essas perícias, para serem agendadas, elas estão demorando muito, justamente com tudo que está acontecendo. Nós estamos aguardando, estamos cobrando. Eu encaminho, sabe, diariamente a cobrança para o INSS, fazendo ouvidoria, chamamento para o INSS todos os dias para cobrar os casos da Aposenta PCD. E, graças a Deus, aqui no Aposenta PCD, nós trabalhamos basicamente, 95% dos nossos casos, Abraão, é uma coisa muito interessante, que são todos casos no administrativo. E o administrativo sai muito mais rápido. Só que você precisa saber como é que você vai conduzir para que o seu caso saia mais rápido, que não demore tanto. Então, você precisa realmente contratar uma pessoa, um especialista da sua confiança, para que seja seu representante, para estar sempre buscando a marcação, o agendamento dessas perícias, né, para verificar como é que está o seu caso dentro do INSS, porque senão o caso vai ficar lá. E judicial, você sabe que demora muito mais, né? Eu estava conversando com a Suzane esses dias, nos bastidores, e a diferença de você obter a aposentadoria de forma administrativa e mais rápida está na maneira de você encaminhar o processo. Por que o INSS nega muitos pedidos? Porque ele encontra alguma falha no processo que foi encaminhado. Então, se tem uma pequena falha ali, para ele já é um motivo para ele negar. Porque cada vez que ele nega, ele ganha tempo para poder iniciar o pagamento da aposentadoria. Isso quer dizer, ganha tempo entre vírgula, né? Entre aspas, porque depois vai ter que pagar o atrasado da pessoa que entrou com o pedido. Mas essa maneira de encaminhar o processo correto acaba deixando ele sem saída, né, Suzane? Sim, exatamente. Aqui na Aposenta, eu procuro fazer, eu estou muito junto do meu cliente quando eu solicito essa aposentadoria. Eu não posso solicitar simplesmente por solicitar. Você faz uma análise criteriosa para que esse benefício seja concedido, né? Ele não seja indeferido por falta de documentação, por erro de documentação. Isso é uma coisa que eu vejo, eu trabalho sempre com isso. Quando vem
de um outro colega, o que eu verifico que foi indeferido? Porque faltou isso, e o INSS está ali para indeferir, ele não está ali para deferir. Qualquer coisinha mínima, ele indefere o teu processo. E você tem que começar tudo de novo, da estaca zero. E aí você fica com aqueles atrasados ali que ficaram parados, né? Então, você precisa realmente ter uma expertise muito grande, o que considerar. Por isso que esse tema hoje que nós vamos falar, Abraão, a aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva, ela é muito interessante, porque muitas vezes o deficiente auditivo ele não sabe como se portar, o que ele precisa, o que ele precisa falar, o que ele vai dizer, o que ele precisa apresentar para o INSS, porque senão o INSS vai indeferir mesmo, por falta de conhecimento. Partimos do pressuposto que a pessoa com deficiência auditiva é uma deficiência invisível, né, Suzane? A pessoa chega para fazer uma perícia, todo mundo fala, mas o que esse cara está fazendo aqui? Né? O que essa mulher está fazendo aqui porque ela não tem deficiência nenhuma? Ela já começa tendo que derrubar esse preconceito de que a deficiência ela é, muitas vezes, invisível. Né? Exatamente, nós chamamos essa deficiência, né, Abraão, de deficiência oculta. Então, você chega, você olha, eu, por exemplo, vou usar muito meu exemplo, eu sou uma mulher de pele clara, né, você conversando comigo, nós estamos dando essa entrevista aqui, você não diz que eu sou pessoa com deficiência, porque eu também tenho uma deficiência oculta, eu sou a mulher que tem uma deficiência, e qual é a minha deficiência? A minha deficiência é a deficiência auditiva, eu sou oralizada, então, assim, eu tive cachumba quando eu era criança, por volta de uns 8 anos de idade, e aí eu perdi uma parte da minha audição bilateral, tá? E aí você passa por uma perícia, porque eu passei dentro do INSS por todo o processo. Então, muitas vezes, a médica não sabe o que você vai fazer, poxa, chega uma mulher desse porte, o que ela quer? Ela quer uma aposentadoria da pessoa com deficiência, por quê? E muitas vezes você chega ao perito lá, você não sabe o que fazer. E você precisa ser orientado para que você consiga levar toda a documentação necessária. Não adianta levar tudo, mas leve aquela documentação necessária. Tenha aquela conversa com o seu especialista que você está contratando ali, que ele possa te orientar da melhor forma para que você tenha essa concessão. Senão vai ser indeferido o processo. Ô, Suzane, tem como dizer que existe um passo a passo para a pessoa com deficiência auditiva cumprir antes de encaminhar o pedido de aposentadoria? O que eu aconselho sempre, antes de nós solicitarmos essa aposentadoria, né? A aposentadoria, eu costumo dizer sempre que ela tem que transcorrer de uma forma natural, não naquela forma, sabe, aquela forma cansativa, de assim, poxa, será que eu vou me aposentar? Já vai novamente um outro indeferimento? Não. O que eu aconselho? Você que está aí buscando uma aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Seja ela deficiência auditiva, visão monocular, organize toda a sua documentação, peça para aquele profissional que você contratou fazer um planejamento previdenciário. O que eu falo sempre da importância do planejamento previdenciário? A importância do planejamento previdenciário, ela vai me dizer se toda a minha documentação, o que eu tenho dentro do INSS, está válido, se precisa comprovar alguma coisa, se eu preciso apresentar alguma documentação, porque o planejamento, ele me dá segurança para isso, ele vai me dar segurança se realmente eu estou na data certa para apresentar a documentação, se aquele tempo está correto, tá? E o valor da minha aposentadoria, ou seja, você vai seguir uma aposentadoria de uma forma tranquila, porque você já vai saber o raio-x, se está tudo ok, o que você precisa apresentar, porque nós temos que ter em mente o seguinte, eu sou pessoa com deficiência, então eu só vou levar lá os exames. Não, vai muito além disso. Será que tudo aquilo que está dentro do meu CNIS do INSS está válido para o INSS? Se não tiver válido, você precisa arrumar, precisa ser sinalizado. Outro dia, agora, semana passada, eu tive um caso aqui muito interessante no escritório. O cliente chegou comigo e disse, poxa, eu já tenho mais de 34 anos que eu já tenho tempo de aposentar de contribuição.
E eu solicitei a minha aposentadoria e foi negada. Eu disse, foi negada. Com 34 anos, tinha deficiente desde quando? Eu sou deficiente desde 2010. Eu disse, poxa, bastante tempo, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Dentro dele, do pedido dele, de fato, ele não tinha os 34 anos, ele tinha apenas 29 anos e 4 meses. Por quê? No meio daquelas contribuições, via-se que tinha contribuições que foram pagas a menor. E contribuições pagas abaixo do mínimo não conta, tá? E aí, o que aconteceu? Eu disse, orientei, vamos fazer um planejamento previdenciário. Preparei o planejamento e apresentei para ele realmente que ele não chegava a ter os 33 anos, quase 34 anos, que ele dizia, eu precisava arrumar isso aqui para que ele atingisse aqueles 34 anos. E aí a gente segue com a aposentadoria de uma forma tranquila, porque sabemos que quando você pontua o erro, você vai regularizar, vai sanar o erro, a aposentadoria vai acontecer. Agora, o problema é quando você não tem essa expertise de solicitar, né, de verificar com o teu cliente o que precisa, porque eu digo sempre, INSS não é uma receita de bolo pronto. No decorrer daquele processo de aposentadoria, o INSS vai te solicitar várias documentações. Não é aquela coisa, falta isso, eu apresento isso. Não, num processo, várias coisas o INSS pode solicitar. Então, a gente tem que ter uma segurança muito grande no que apresentar e como apresentar. Eu imagino, Suzane, a Suzane Maia, ela é a CEO da Aposenta PCD, uma das nossas grandes parceiras aqui no Diário PCD, e vamos estar, por sinal, juntos também na Reatec, de 6 a 9 de novembro, na Expo Imigrante, vamos estar juntos lá. Você vai conhecer a Suzane, sim, vai no nosso stand, nós vamos no dela, vamos fazer lá um bem bolado, como diz a meninada. Eu fico imaginando, Suzane, que a pessoa com deficiência auditiva, os exames dela, os exames são exames mais técnicos. E muitas vezes o perito que vai recepcionar essa pessoa com deficiência auditiva não esteja tão familiarizado com aqueles exames. Ocorre também essa situação, Suzane? Muito, muito bem lembrado, muito bem colocado, Abraão, porque o que acontece? Quando você tem a deficiência auditiva, você tem que comprovar. Você comprova através dos exames, né? E aí, depois do exame, você vai para a segunda parte, que você vai ter que passar no otorrino. E o que tem acontecido muito aqui no escritório? Poxa, o que aconteceu? Eu só tenho isso aqui, só tenho o exame. E o exame, o que é? É o exame de audiometria. A fono faz o exame de audiometria e quando ela vai laudar, ela não informa com a CIT, ela não pode informar com a CIT, né? E aí ela só assina aquele exame. E muitas vezes você chega no INSS, quando o perito olha, você está passando por um perito, você não sabe a especialidade dele, se ele é clínico, se ele é neuro. Se ele for otorrino, ele vai entender o exame, que é a audiometria. Mas se ele não for, ele não vai entender e aí ele vai indeferir o teu pedido. Eu já tive casos aqui no escritório, Abraão, onde a cliente tinha deficiência auditiva, quando ela passou, ela levou o exame, somente o exame de audiometria, e estava assinado pela fono, e ele não soube identificar. E, no final, ele indeferiu a aposentadoria dela, informando que ela não era pessoa com deficiência. Entendi. E aí, isso quer dizer, é mais uma etapa que você precisa vencer administrativamente para poder obter o direito à aposentadoria, né, Suzane? Mais um momento que você tem que levar essa informação para quem procura, né? Exatamente. É por isso que a aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva tem direito a 2 aposentadorias, uma por idade e outra por tempo. Só que todo o processo, Abraão, a gente precisa estar muito junto. Eu digo, eu estou muito junto do meu cliente. Amanhã e quarta-feira, por exemplo, eu vou estar o dia inteiro no escritório, auxiliando, conversando com o cliente que vai passar em perícia na sexta-feira. Eles estão passando em perícia. Então, eu procuro orientar e dar tranquilidade. Eu estava numa palestra outro dia, que é uma coisa muito interessante. E um cliente meu estava lá,
E aí chegou no assunto sobre as perícias. Ele disse, gente, que incrível, eu passei na perícia, parece que a Suzane estava do meu lado. Que tudo que o perito ia perguntando, eu já sabia o que responder. Você não ensina a mentir, você ensina a fazer com que o perito, tanto o médico quanto a perícia social, a biopsicossocial, sinta a sua dor, ela possa entender realmente. Então, você tem que analisar, ser muito criteriosa na análise da sua patologia e mostrar para o perito quais são as barreiras que você tem. Então, você precisa estar muito junto com o teu cliente nesse momento, para ele poder se sentir seguro e passar na perícia de uma forma tranquila e ter a concessão dessa aposentadoria. Mesmo porque esse momento que você passa por essa perícia, você acaba imaginando que do lado de lá da mesa está um adversário seu. Do lado de lá tem uma pessoa que está preparada para negar o seu pedido. Não é? Então, ele vai procurar todas as formas de negar o pedido. Porque se ele negar o pedido, vai passar mais um tempo, vai demorar mais prazo, vai ter que ir para o judiciário, aquela coisa toda. Então, as pessoas imaginam assim, o perito é meu adversário. E para você estar frente a frente com o seu adversário, você precisa entender a regra do jogo. E é isso que você prepara a pessoa que te procura. Você mostra quais são as regras do jogo. Tenho já pessoas que comentaram comigo como é que você faz isso, e eu acho que é exatamente preparar para esse embate, preparar para saber dar as respostas certas em relação a você mesmo para aquele perito que está do outro lado da mesa, não é, Suzane? Sim, exatamente isso. Mostrar para ele quais são os documentos necessários e importantes para se apresentar numa perícia. Porque o perito vai precisar ter um documento que, no momento que startou a sua deficiência, e se naquele momento que startou a sua deficiência você apresentar um laudo atualizado, não tem nada a ver sobre isso. Então, assim, você precisa ser muito bem orientado, você precisa, eu procuro, eu mesmo organizo a documentação que o cliente tem que apresentar no dia da perícia. O senhor vai apresentar esta documentação aqui. E uma coisa muito interessante, comigo, assim, tem alguns colegas que fazem o seguinte, eu quero um perito, eu quero que você passe por um perito em que ele possa dizer o que você tem, o que essa deficiência está causando em você. E aí leva o cliente a passar num profissional, vai ter que pagar por esse laudo, que aí eu sei que é muito mais caro. E comigo não, é bem diferente. Eu não quero um outro laudo, eu quero o laudo do seu médico, seja particular ou médico público mesmo que você passe. Então, porque senão a aposentadoria vai se tornar uma coisa muito cara. Poxa, eu vou ter que passar num perito especialista da minha deficiência para dizer quais são as barreiras que eu tenho no dia a dia. Não, não precisa disso. Se você tem aquele laudo, é uma dica que eu dou para todos vocês, se você passou, você descobriu sua deficiência, quem foi que deu o primeiro laudo para você? Foi seu médico particular? É ele que eu vou precisar. É aquilo, não é transmitir responsabilidade, né? Você, muitas vezes, alguns profissionais, eles transferem a responsabilidade. Não, vai lá porque pega com um perito oficial. Você vai gastar com um perito oficial, pronto, você já facilitou a vida do profissional, que é aquilo que a Suzane não faz. Primeiro, ela faz um apanhado da sua vida toda, não é? Eu me lembro que você comentou comigo que uma vez você usou no seu processo o histórico escolar de uma pessoa para provar que a deficiência dela vem desde a escola, não é isso, Suzane? Foi, exatamente. Foi uma coisa tão simples, ela não tinha documentação nenhuma. E, olha, exatamente, foi na visão monocular dela, ela não tinha essa documentação. Eu disse, calma, vamos começar a pensar. E aí eu disse, e na época da infância, como é que era? Aí ela disse, eu sentava do lado da professora. Eu disse, então vamos buscar essa documentação. E eu busquei essa documentação e estava lá. A informação no histórico escolar dela, por ela ser uma criança com visão monocular, ela ficava sentada ao lado da professora. Você tá? E com aquilo, o perito colocou a deficiência dela preponderante. Naquela idade lá, com 6 aninhos de idade, ela foi aposentada aos 38 anos. Olha que coisa boa. Suzane, você acha que a pessoa com deficiência física, por ser uma deficiência visível ou a deficiência intelectual, tem mais facilidade de obter aposentadoria do que, por exemplo, a deficiência
invisível, a deficiência não visível, como é no caso do monocular ou da pessoa com deficiência auditiva? Depende, Abraão. Como é que eu vejo isso? Tá? O deficiente físico, você já está vendo aquela deficiência dele, a visão física, você já está vendo. Só que você precisa. Eu posso ter sofrido um acidente automobilístico e me tornei uma pessoa com deficiência física hoje. Eu vou chegar no INSS, eu já tenho, 30 anos de tempo de contribuição. Olha, INSS, a minha deficiência aconteceu, eu sou deficiente física, pronto, não levar nenhum documento, não vai ser aprovado, porque o perito vai te pedir quando foi que você se tornou pessoa com deficiência. Você precisa de documento, de exames, de laudos para poder comprovar. Ele precisa startar essa deficiência. Startou em 2000, em 1990, foi aqui. Eu tenho como comprovar, então isso depende muito. Eu tenho cliente aqui que se tornou deficiente com um acidente automobilístico, mas o acidente dele ele foi ano passado. Então, ano passado, ele ainda não cumpriu o tempo de aposentadoria, porque o cálculo nós sabemos que é diferente. E as regras do INSS, nós precisamos cumprir todas essas regras. Ponto a ponto. Se você não cumprir uma regra, a sua aposentadoria não será concedida. Isso é muito importante. Suzane, eu vou pedir para o Roland preparar, para mostrar o site que você tem, que está disponível para as pessoas tirarem dúvidas. Enquanto o Roland prepara o site, o Lucas, da Elevadores para Casa, preparou uma promoção muito especial para o mês de junho, para quem procurar elevadores para casa, para ter acessibilidade em qualquer parte do Brasil. Traz para a gente, Roland, o Lucas, e aí, logo depois, você já volta com o site da Suzane Maia para a gente apresentar para quem está nos acompanhando. Traz para a gente, Roland, elevadores para casa, acessibilidade em qualquer lugar do Brasil, com preços especiais para o mês de junho. E aí, esse mês não vai ter promoção? Poxa, mas nem um cafezinho não pode? Vamos lá, vai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, promoção de junho, mês dos namorados, vermelho da paixão. Pessoal, também com uma promoção agora, dia 12, dia dos namorados. Vamos comemorar o mês inteiro, todas as compras com 12% de desconto. Corra adquirir já sua plataforma, colocar acessibilidade e garantir assim um baita de um conforto, tanto na sua residência quanto no seu comércio. Um grande abraço a todos os elevadores da empresa Elevadores para Casa, a fábrica em Atibaia, interior de São Paulo, mas por vídeo, de qualquer lugar do Brasil, você tem o atendimento dessa equipe e mais, hein? Preços diferenciados para o mês de junho, para quem acompanha o Diário PCD. Estamos entrevistando a Suzane Maia, CEO da Aposenta PCD, que preparou um site aí bem legal, hein, Roland? Vamos conhecer um pouco mais o site da Suzane Maia, para quem está nos acompanhando, Roland? Vamos lá, olha aí, site, o endereço do site é www.susanemaia.com.br, é isso, Roland? Como é que é o endereço do site da Aposenta PCD? O Roland vai colocar para a gente na descrição o endereço do site da Suzane Maia. Fala um pouquinho mais do seu site, Suzane. Você tem ali contatos, serviços, blog? Olha que legal. É muito legal o site, ficou muito legal, tá bem interessante o site, tem alguns artigos, tem o meu blog, tem a história, tem a minha história, quem é Suzane Maia, por que eu sou o CEO da Aposenta PCD, como eu fundei a Aposenta PCD, né? Então, tá muito interessante, sempre está tendo informações aí, tá? Então, se você está buscando alguma coisa, alguma informação, entre em contato conosco nesse site, que com certeza a gente vai estar respondendo vocês, tá? E é muito interessante vocês estarem sabendo o que está acontecendo agora no INSS, como faz. Roland, dá uma paradinha aí na opinião de quem já conhece. Vamos destacar uma opinião aí, vai. Vamos colocar do Marcelo Silva. Quando eu procurei a doutora Suzane, ela conseguiu para mim a isenção de imposto de renda. Me atendeu muito bem do começo ao final. Ela já é minha advogada há alguns anos, então eu falo para vocês.
A doutora Suzane é uma grande advogada. A doutora Suzane não está nem como advogada, ela está como CEO da Aposenta PCD, ela está como parceira da pessoa com deficiência, e ela aí, atendendo o Marcelo, atendendo tantos outros. Por sinal, nós divulgamos nessa semana um shorts falando sobre a isenção de imposto de renda para pessoas que têm doenças graves, doenças raras, e nós temos aí vários conteúdos escritos pela Suzane Maia no nosso site também, ela que é a titular da Aposenta PCD. O Roland vai colocar na descrição qual é o site da Suzane Maia, para você acessar e conhecer. Deixa eu só parar nos serviços aí, Roland. Vamos lá, ó. Abono PIS, PASEP, aposentadoria por tempo de contribuição PCD, aposentadoria por idade PCD, aposentadoria por invalidez, BPC LOAS, pessoas com deficiência, BPC LOAS para idosos, aposentadoria por tempo de contribuição, direito dos aposentados, revisão da vida toda, revisão de benefícios e aposentadorias, requerimentos para aposentadorias e reajuste de aposentadorias. Interessante. O que é reajuste de aposentadorias, doutora Suzane? Reajuste de aposentadoria? Sim, nós temos a revisão sobre justamente os reajustes de aposentadoria, aquelas revisões onde você precisa ser feito porque você não está concordando com o valor, eu aconselho a você a fazer uma revisão da sua aposentadoria. Eu tive um caso agora, onde o cliente já estava com benefício extremamente defasado, e não me pergunta por quê, mas não estava acontecendo o reajuste da aposentadoria dele. E aí, nós entramos com esse pedido de revisão, pontuamos para o INSS o que estava acontecendo, tá? E aí, o processo está caminhando, está no pedido de revisão, tá? E está caminhando de uma forma bem positiva para a gente. Acredito que vai dar tudo certo. Foi naquela hora de apresentar o pedido da aposentadoria, não fizeram os cálculos corretos, e aí está recebendo abaixo do que deveria receber, é isso? Abaixo do que deveria receber. Está na carta de concessão, uma coisa bem simples, está na carta de concessão dele um valor, só que, no momento da concessão, colocaram o valor a menor. Entendi. Isso também é oferecido pela Aposenta PCD. Pela Aposenta PCD. Tudo nós fazemos isso, a maioria dos nossos casos, 95% dos nossos casos, Bruno, são coisas que nós conseguimos o deferimento da forma administrativa. Por quê? Porque nós precisamos ter o conhecimento, nós fazemos o planejamento previdenciário e pontuamos para o INSS aonde está o erro. Tá? Então, nós vamos fazer a revisão, se for para majorar de uma forma positiva, damos entrada. Tá? E nós já pontuamos para o INSS onde está o erro. Esse foi o caso desse cliente aqui. E deu uma diferença muito boa, viu? Uma diferença de R$500 na aposentadoria dele. Ele recebeu os atrasados. Né? Foi uma coisa bem simples. O INSS, na carta de concessão, deu um valor, e na hora de efetivar o pagamento dele, né, veio com valor abaixo. Nos dias de hoje, R$500 no benefício é um valor gigante, né? É um valor muito. Está dando um valor muito grande para ele. Eu falei para ele, você não está fazendo uma poupança forçada. Mas boa, pessoal. A Suzane Maia falou sobre a questão da aposentadoria para a pessoa com deficiência auditiva. Nós já falamos em outros temas aqui, falamos sobre o planejamento previdenciário. Tem essa entrevista com a Suzane Maia aqui, e você precisa pensar sobre isso. Abrão, falta muito tempo para a minha aposentadoria. Você tem que começar a pensar agora. Não adianta você pensar no mês que completar o tempo de serviço ou a sua idade. Você tem que começar a planejar tudo isso agora. E aí eu sugiro para você, o Diário PCD sugere para você consultar a equipe da Aposenta PCD, porque você vai ter informações, você vai ter lá o lado correto de como você conduzir algo que vai ser para o resto da sua vida. É melhor você saber como conduzir esse assunto para você não ter problemas. Por sinal, eu acho que as pessoas são bastante adultas para saber quando você está certo e quando você está errado. Né? A aposentadoria pode ser um pesadelo.
se você procurar o caminho certo, pode ser muito menos torturante do que aquilo que você imagina. É bem por aí, Suzane? Exatamente, é bem por aí. É por isso que eu falo muito sobre a importância do planejamento previdenciário. Quando o cliente me procura, eu deixo ele bem tranquilo. Ó, podemos seguir esse caminho? Podemos. Se não, nós vamos ter que aguardar mais um pouco. Ou então, aquilo que o senhor estava aguardando para daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos antecipar. Isso acontece muito no planejamento. Agora há pouco, aproximadamente uns 3 meses atrás, uma cliente me procurou e aí me contratou para fazer o planejamento. Esse planejamento, ela queria saber quanto tempo estava faltando para a aposentadoria dela, o que estava faltando, se estava tudo ok. E na elaboração do planejamento, eu consegui verificar que ela tinha sofrido um acidente. Ela tinha tido um auxílio-doença, não era nem um auxílio, o B91, não, era um auxílio-doença comum, em 2007. E eu perguntei, conversando com ela, o que tinha acontecido nesse auxílio-doença. Ela me contou e disse, aposentadoria só não tem direito para receber agora, mas nós vamos buscar para a senhora um auxílio acidentário, que é o B94. Ela recebeu agora do INSS, foi marcada uma perícia, ela recebeu agora do INSS R$222 mil. Aí eu pergunto, não muda a vida de uma pessoa? Daqui a 2 anos ela vai estar aposentada, mas ela já recebeu um atrasado dos últimos 5 anos dela, que deu 222 mil, e o que foi melhor, na forma administrativa. Por quê? Porque na forma administrativa você consegue sinalizar e pontuar tudo o que precisa ser feito. E você é orientado do que levar. E o INSS concedeu da forma administrativa muito tranquilo. Então, assim, foi um ganho muito importante. Assim como esse, eu tive também outros casos também, porque eu estou falando sobre isso, a importância do planejamento, a importância da seriedade do trabalho. Você não pode iludir, porque no momento que você fala sobre aposentadoria, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um pesadelo, e não pode ser feito assim. Você tem que fazer a sua aposentadoria de uma forma tranquila, sabendo tudo que vai acontecer, e que se tiver que demorar, vai demorar, mas que vai ser concedida, mas de uma forma que você tenha que chamar um profissional para você sentir segurança. Por isso que eu digo, hoje em dia, o caminho de uma aposentadoria é você entrar no planejamento previdenciário. Você pontua antes de dar entrada. Quer saber como ter toda essa tranquilidade, esse amparo para esse momento? É só você, aqui na descrição, tem os telefones para contato da equipe da Aposenta PCD, da equipe da Suzane Maia. Qualquer dúvida, pode falar comigo também. Aqui na descrição tem o número do meu WhatsApp, do meu telefone. Nós precisamos nos ajudarmos, porque do outro lado tem muita gente para tirar direito. Nós precisamos nos ajudarmos para que as pessoas com deficiência tenham o seu direito. Hoje demos um pouco mais de destaque para a aposentadoria para a pessoa com deficiência auditiva. Em breve, quero convidar a Suzane para voltar aqui para falar sobre outros temas tão importantes para as pessoas que precisam dessa qualidade num momento em que busca a aposentadoria. Suzane, muitíssimo obrigado, enorme gratidão. Vamos em frente e obrigado pelos artigos que você escreve para o Diário PCD. Nós vamos aqui compartilhando com todo mundo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e pode contar comigo que na próxima estarei aqui também para trazer informação, conhecimento para todo mundo, tá bom? Obrigada para vocês. Valeu, obrigado. Valeu, esta é a Suzane Maia, CEO da Aposenta PCD. Este é o Diário PCD, o canal que traz a notícia, traz a informação, traz todos os detalhes para você aqui diariamente, às 20 horas, no YouTube, o canal com mais de 80 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Amanhã, às 6 horas da manhã, tem o Shorts. A notícia em 1 minuto e nós voltamos com mais informações para todos vocês. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. Obrigado, Larissa, por interpretar tudo em Libras para a gente. Enorme gratidão. Vamos em frente, gente. Valeu. Tchau. Fui.